Em plena colônia do Brasil, meados do século XVIII, Elisa Monteiro, uma jovem cuja mente brilhava com a luz da erudição de Lisboa, fluente em 4 idiomas e detentora de um saber que poucos homens possuíam, viu-se subitamente arrancada de sua vida. Ela era a filha de um respeitado professor, acostumada aos livros e aos debates intelectuais, mas o destino, com sua crueldade implacável, urdiu uma trama sinistra. Naquele dia fatídico, ela foi raptada, seus gritos silenciados pela brutalidade dos homens, e vendida como escrava para o ducado de Ricardo de Silva, um aristocrata cujos olhos carregavam a frieza de um coração dominado pela própria dor. O que aqueles bandidos não sabiam era que estavam sequestrando não uma mera escrava, mas uma alma livre, uma mente brilhante que a dor da servidão jamais conseguiria apagar. O horror daquele momento foi apenas o início de uma longa e tortuosa jornada, mas o que o destino reservava para o Duque Ricardo, para a jovem Isabel e para a própria Elisa, ninguém poderia imaginar. Elisa foi atirada na escuridão de um novo mundo, onde a dignidade parecia um luxo esquecido e a esperança, uma miragem distante. Ela, que antes debatia filosofia e poesia, agora carregava fardos pesados sob o sol escaldante, sentindo a chibata do cruel sobreposto Paulo estalar em suas costas. Paulo era a personificação da tirania, um homem cujas veias pulsavam com a maldade e cujos olhos brilhavam com o prazer da dor alheia. Ele sabia que Elisa era diferente, notava a altivez em seu olhar, a inteligência que se recusava a ser subjugada, e isso o enfurecia. Cada açoite era um lembrete de sua própria impotência diante da luz que a jovem emanava. A vida de Elisa pendia por um fio entre a morte e o desespero, em um lugar onde a humanidade parecia ter sido esquecida. Mas o que Paulo não sabia era que a resiliência de Elisa era tão vasta quanto o conhecimento que ela possuía, e que cada lágrima derramada regaria as sementes de uma vingança que a vida cobraria com juros. A jovem Elisa foi, por ironia do destino, designada para cuidar de Isabel, a única filha do Duque Ricardo. Isabel era uma menina sensível, desamparada, cujos olhos espelhavam a mesma dor silenciosa que habitava o coração do pai. O Duque, um homem consumido pelo luto, vivia em uma mansão onde a alegria havia sido banida e a escuridão se aninhava em cada canto. Ele havia comprado Elisa como uma mercadoria, sem se importar com a alma que habitava aquele corpo. O que o Duque não sabia era que Elisa não era apenas uma cuidadora, mas a chave para libertar sua filha e, por fim, a si mesmo das correntes do desespero. O destino tinha uma surpresa em estoque para todos ali. Os dias de Elisa eram uma sucessão de tormentos. Paulo, o sobreposto, deleitava-se em sua crueldade, buscando a todo custo quebrar o espírito da jovem. Ele a fazia trabalhar sob o sol inclemente, privava-a de comida, e suas palavras eram como veneno destilado. Elisa, com suas mãos antes acostumadas aos pergaminhos, agora sentia a pele rachada, os músculos doloridos, mas sua mente permanecia intacta, uma fortaleza impenetrável. Ela via a si mesma como a honesta trabalhadora que confiava em todos, traída pela sorte, mas jamais pela própria dignidade. Seus olhos, antes cheios de curiosidade e brilho, agora carregavam o peso de um sofrimento que parecia interminável. Ela era a alma altruísta que dava tudo, mas que recebia em troca apenas dor. E o Duque Ricardo, em sua cegueira, não percebia a nobreza da mulher que havia comprado. No entanto, a semente da mudança já havia sido plantada, e a verdade, como sempre, encontraria seu caminho para a luz. Elisa encontrava consolo nos poucos momentos que passava com Isabel. A menina, com sua pureza, era um bálsamo para a alma ferida da jovem erudita.
Isabel, por sua vez, via em Elisa não uma escrava, mas uma figura de luz em meio à escuridão de sua existência. O vínculo entre as duas crescia a cada dia, tecido por olhares de compreensão e gestos de carinho. A lei colonial era clara. Era proibido ensinar letras a inferiores, mas Elisa, em seu coração, sabia que o conhecimento não tinha cor nem status. Ela era a mãe que se sacrificava por tudo, e mesmo em sua condição, não hesitaria em compartilhar o que de mais precioso possuía: o saber. Assim, em segredo, Elisa começou a alfabetizar Isabel. Cada letra ensinada, cada palavra decifrada, era um ato de rebeldia silenciosa contra a tirania. As páginas dos livros que Elisa havia lido em Lisboa, as vastas paisagens do saber que ela havia explorado, agora eram compartilhadas com a menina sob o manto da noite. Isabel absorvia cada ensinamento com avidez, seus olhos infantis brilhando com a maravilha da descoberta. Elisa sentia a vida renascer em si mesma a cada sorriso de Isabel, a cada vez que a menina pronunciava uma nova palavra. Era um risco imenso, e se Paulo descobrisse, as consequências seriam terríveis. Mas karma nunca esquece, e cada ato de bondade de Elisa seria recompensado, assim como cada ato de crueldade de Paulo seria cobrado. O duque Ricardo, em sua dor silenciosa, observava a transformação de sua filha. Isabel, antes tão apática, agora mostrava um brilho nos olhos, uma curiosidade renovada pela vida. Ele não compreendia a causa, mas notava a mudança. Elisa, por sua vez, executava suas tarefas com uma dignidade que o duque jamais vira em qualquer escravo. Ela não reclamava, não se curvava, e seus olhos, apesar do cansaço, mantinham uma centelha de inteligência que o intrigava. Ricardo, o homem que a comprara como mercadoria, começava a questionar suas próprias certezas. No fundo, algo dentro dele reconhecia que Elisa não era propriedade alguma, mas a salvadora que trazia luz ao seu lar, mergulhado em luto e crueldade. Se ele soubesse a verdade por trás daquela mulher, todo seu mundo seria abalado. Paulo, por outro lado, sentia a crescente influência de Elisa sobre Isabel e, consequentemente, sobre o próprio duque. Seu ódio por ela se intensificava a cada dia. Ele tentava de todas as formas minar a credibilidade de Elisa, espalhando boatos sobre sua suposta rebeldia e indisciplina. Mas Ricardo, embora frio, não era tolo. Ele notava a inveja e a malícia nos olhos de Paulo, e as palavras do capataz começavam a soar vazias. A balança da justiça, mesmo que lenta, começava a se mover. Elisa, a frágil senhora de 75 anos que via seus bens roubados, personificada na inocência e na resiliência, enfrentava a crueldade implacável. Mas ela era, na verdade, a filha de um homem respeitado, e sua história aguardava o momento certo para ser revelada. Os açoites de Paulo tornaram-se mais frequentes e mais violentos. Ele buscava esmagar o espírito de Elisa, quebrar sua vontade, mas cada tentativa só a tornava mais forte, mais determinada. As lágrimas rolavam por suas faces macilentas, mas eram lágrimas de dor física, não de rendição. Suas mãos tremiam, mas não por medo, e sim pelo esforço contínuo. Ela não comia havia 3 dias, mas sua mente se mantinha lúcida. O que Paulo não sabia era que cada golpe que desferia em Elisa era um golpe contra si mesmo, um passo mais perto de sua própria ruína. A ironia era brutal, e a vida faria com que ele pagasse por cada lágrima derramada. A mansão do duque era um labirinto de segredos e dores passadas. Ricardo, após a morte de sua esposa, havia se fechado para o mundo, mergulhando em um luto profundo que o impedia de ver a vida além de sua própria aflição. Ele era o manipulador que fingia amor, mas que havia se esquecido do significado da verdadeira compaixão.
O que ele não sabia era que a própria compaixão, disfarçada de servidão, estava sob seu teto e que essa compaixão mudaria para sempre o curso de sua vida. Isabel, em sua inocência, era a ponte que ligava Elisa ao coração endurecido do duque. Enquanto Elisa e Isabel aprofundavam seus estudos secretos, pistas sutis começaram a surgir. Isabel, com sua nova habilidade de leitura, encontrou um velho livro na biblioteca do pai, um livro de poesia em latim. Ela o mostrou a Elisa, seus olhos brilhando de orgulho. Elisa, ao folhear as páginas amareladas, reconheceu não apenas o estilo dos poetas romanos, mas também uma caligrafia familiar, uma anotação marginal que só seu pai faria. Era uma frase em grego antigo, um provérbio que ele costumava citar. O coração de Elisa deu um salto. Seria possível? Poderia haver uma conexão ali? Os momentos de quase descoberta eram constantes. Certa vez, o Duque Ricardo entrou no quarto de Isabel sem aviso prévio. Elisa e a menina estavam debruçadas sobre um livro, e Elisa rapidamente escondeu o volume sob suas saias. Ricardo notou o brilho nos olhos de ambas, a cumplicidade silenciosa que as unia, mas atribuiu a mera afeição. Ele não imaginava que sob aquela cena inocente se escondia um ato de desobediência civil, uma revolução silenciosa acontecendo em sua própria casa. Se ele soubesse a verdade naquele instante, o destino de todos teria se desenrolado de forma diferente. Outros criados na mansão, menos cruéis que Paulo, também começaram a notar as inconsistências. A velha cozinheira, Maria, uma mulher de bom coração, observava como Elisa, apesar de todas as dificuldades, parecia sempre ter uma palavra gentil para Isabel, um sorriso cansado, mas genuíno. Ela notou que a menina, antes calada e retraída, agora murmurava palavras estranhas, sons que não eram próprios da colônia e que pareciam ecoar os ensinamentos de Elisa. A dramaticidade da situação intensificava-se a cada dia, e a verdade, como uma correnteza subterrânea, ganhava força para irromper na superfície. Elisa, por sua vez, continuava a desvendar pequenos detalhes que reforçavam sua suspeita. Em uma tarde, enquanto organizava a biblioteca do Duque, ela encontrou um retrato em miniatura escondido em uma caixa. Era o retrato de uma mulher, jovem e bela, com uma pequena cicatriz em forma de lua no pulso. O coração de Elisa gelou. Era a imagem de sua própria mãe. O que aquele retrato fazia ali? E por que a mulher tinha a mesma cicatriz lunar que ela possuía no pulso? A vítima, aquela ingênua jovem que só queria amor, começou a juntar as peças de um quebra-cabeça macabro. A descoberta do retrato fez com que Elisa questionasse tudo. Seria o Duque Ricardo um parente distante? Ou haveria uma ligação ainda mais sombria entre suas famílias? A curiosidade de Elisa, antes voltada para os livros, agora se voltava para as sombras de seu próprio passado. Ela precisava de mais evidências, algo concreto que ligasse seu presente ao seu passado. Ela vasculhava os documentos antigos da mansão, os registros de propriedade, os diários da família, sempre com a máxima cautela para não despertar suspeitas de Paulo. A intensificação da curiosidade de Elisa a levou a um cofre escondido atrás de um quadro na biblioteca do Duque. Ela havia notado um leve desalinhamento na parede, algo que os anos de estudo sobre arquitetura e arte em Lisboa a haviam ensinado a reconhecer. Com cuidado, e utilizando uma das chaves que Isabel, em sua brincadeira inocente, havia encontrado e guardado como um tesouro, Elisa abriu o compartimento secreto. Ali, entre joias e moedas antigas, encontrou uma pasta de couro gasta. Dentro dela, documentos antigos, cartas e um diário. Ela sentiu o coração bater forte em seu peito. A verdade estava a um passo de ser revelada.
Entre os documentos, Elisa encontrou cartas de seu pai, o professor de Lisboa, endereçadas à família de Silva. As cartas falavam de acordos comerciais, de uma dívida antiga e de uma promessa de casamento arranjado entre as famílias. Mas o que mais a chocou foi um certificado de nascimento com seu próprio nome, Elisa Monteiro da Silva. Seu sobrenome era Silva, o mesmo do Duque. E havia uma anotação, uma nota lateral manuscrita, que mencionava a cicatriz lunar no pulso, uma marca de nascença da linhagem feminina da família Monteiro. Elisa mal podia respirar. A verdade, como um raio, atingiu-a em cheio. Ela não era apenas uma erudita raptada. Ela era Elisa Monteiro da Silva, filha de um casamento prometido e roubado pela traição e pela ganância. O Duque Ricardo não era apenas seu senhor. Ele era, por uma reviravolta cruel do destino, seu tio. Aquele homem frio que a havia comprado como escrava era seu parente, e o sequestro que a havia levado até ali não era um mero assalto, mas parte de uma conspiração maior para privá-la de sua herança e de sua identidade. O pai dela, o honesto trabalhador que confiava em todos, havia sido traído por sua própria família. A ironia era brutal. A descoberta detonou no coração de Elisa uma mistura de fúria e determinação. A verdade explodiu em sua mente como uma bomba, mudando toda a sua percepção do mundo. Aos poucos, ela começou a reunir mais provas. O diário, escrito por uma tia de Ricardo, detalhava a trama. A família Silva, endividada e ambiciosa, havia arquitetado o sequestro de Elisa para que não pudesse reclamar sua parte na herança e para que a linhagem dos Monteiro fosse suprimida. A cicatriz lunar no pulso era a prova inquestionável de sua identidade, uma marca de nascença transmitida de geração em geração, e a ausência de Elisa na sociedade de Lisboa significava que o plano havia sido executado com sucesso. Os tremores tomaram conta do corpo de Elisa. Suas mãos, antes firmes, agora chacoalhavam incontrolavelmente. A traição era profunda. O sofrimento que ela havia experimentado, a humilhação, tudo era parte de um plano cruel. Ricardo, o manipulador que fingia amor, havia sido cúmplice, mesmo que inconscientemente, da ruína de sua própria sobrinha. Mas a vítima, aquela humilde vendedora de rua que nunca machucava ninguém, estava prestes a se levantar. O Duque perceberia em breve o terrível erro que havia cometido. Elisa sabia que precisava agir com cautela. A verdade era poderosa, mas perigosa. Ela não podia simplesmente confrontar Ricardo. Ele poderia se recusar a acreditar, ou pior, tentar silenciá-la para sempre. Ela precisava de um plano, algo que garantisse sua segurança e a justiça que ela tanto ansiava. A virada de papéis seria instantânea, mas a execução precisava ser impecável. A vingança, para ser doce, precisava ser servida fria e com maestria. A oportunidade surgiu em um jantar formal na mansão do Duque, um evento para convidados importantes da colônia. Elisa, com a ajuda de Isabel, que já havia se tornado sua cúmplice leal e corajosa, preparou o palco para a revelação. Isabel, com sua inocência, foi a chave para atrair a atenção do Duque e dos convidados. Durante o jantar, Isabel, seguindo as instruções de Elisa, pediu para ler um poema em voz alta para os convidados. O Duque, orgulhoso da filha, permitiu. Com a atenção de todos voltada para ela, Isabel começou a ler não um poema qualquer, mas um trecho de um dos livros secretos de Elisa, um texto sobre a injustiça e a verdade. E então, em um momento de pausa dramática, Isabel, com a voz infantil, mas clara, disse: "Mas minha professora, Elisa, conhece muito mais. Ela me ensinou que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra seu caminho." E com um gesto, ela convidou Elisa a se aproximar. Elisa, com a dignidade que a caracterizava, caminhou até a mesa. Todos os olhos estavam sobre ela, uma escrava no meio de uma festa de nobres.
O que o duque não sabia era que aquele era o momento da sua queda. Em voz baixa, mas firme, Elisa começou a falar. Ela não acusou, não gritou. Ela apenas contou sua história, desde o rapto até sua chegada àquela casa. Ela descreveu a educação que recebera em Lisboa, os 4 idiomas que dominava, a riqueza de seu saber. Os convidados sussurravam perplexos. Quem era aquela escrava? Então, com um movimento lento, Elisa ergueu o punho esquerdo, revelando a cicatriz lunar. Esta cicatriz, ela declarou, é a marca da linhagem Monteiro, a prova de minha identidade. Sou Elisa Monteiro da Silva, filha legítima de Gaspar Monteiro e neta de João Monteiro, meu pai, o homem que fez fortuna em Lisboa. Fui raptada, senhores, e vendida como escrava para esta casa. E o Duque Ricardo de Silva, meu tio, é o beneficiário da minha desgraça. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. As taças de vinho pararam no ar. Os olhos do Duque Ricardo se arregalaram, seus lábios tremiam e seu rosto perdeu toda a cor. Ele realizou o terrível erro. Aquelas palavras, proferidas com uma calma gélida, atingiram Ricardo como um raio. O suor frio escorria por sua testa. Suas mãos buscaram apoio na mesa, e o copo de vinho que segurava caiu, estilhaçando-se no chão. O som cortou o silêncio tenso. Ele era o manipulador que fingia amor, mas que havia se esquecido do significado da verdadeira compaixão. Se ele soubesse a verdade naquele instante, o destino de todos teria se desenrolado de forma diferente. Os convidados começaram a cochichar, a indignação crescendo em seus rostos. A cena era um espetáculo de choque e horror. Ricardo olhou para Elisa, seus olhos marejados, uma mistura de descrença e remorso. Ele percebeu em um instante que a mulher que ele havia comprado como mercadoria era sua própria sobrinha, a herdeira que ele havia, ainda que inconscientemente, ajudado a privar de sua liberdade e fortuna. A ironia era brutal. Ele era o cruel milionário sem coração, mas agora seu coração estava exposto, vulnerável. Paulo, o sobreposto, que estava presente no jantar, empalideceu. O ódio em seus olhos transformou-se em pânico. Ele sabia que havia torturado a herdeira da casa, a sobrinha do duque. A vida faria com que ele pagasse por cada lágrima. Em aquele momento, tudo mudou. A plateia estava revoltada, seus sussurros cresciam e a atmosfera pesava com a revelação. O duque, em sua mente, revisava todos os momentos com Elisa, sua dignidade inabalável, sua inteligência. Ele percebia que não era apenas sua sobrinha, mas a salvadora de sua filha, a mulher que havia trazido luz para sua casa. A verdade tinha um poder avassalador. A notícia da shocking revelation se espalhou como um incêndio pela colônia. Os rumores sobre a escrava erudita e a trama familiar para roubar sua herança chocaram a todos. A história de Elisa Monteiro da Silva, a jovem de Lisboa, raptada e vendida como escrava, tornou-se o assunto principal em todas as rodas sociais. O Duque Ricardo de Silva, antes um homem respeitado, agora era visto com desdém, seu nome manchado pela vergonha e pela cumplicidade em um crime tão hediondo. Ele, o homem que havia desfrutado de seus privilégios, agora sentia o peso da condenação pública. Soon, he would pay dearly for his cruelty. A queda de Ricardo foi meteórica. O governador da colônia, ao saber da verdade e da repercussão que a história gerava, não teve escolha senão intervir. As autoridades coloniais, temendo um levante popular e a perda de controle sobre a imagem da coroa, iniciaram uma investigação. Os bens do duque foram congelados pelas autoridades. Seus títulos, antes sinônimos de poder, tornaram-se motivo de vergonha. A mansão, antes um símbolo de opulência, agora era um monumento à sua queda, seu esplendor reduzido à pobreza de um castelo assombrado pela culpa. A vida faria com que ele pagasse por cada lágrima. Paulo,
O cruel sobreposto tentou fugir, mas foi capturado pelos guardas do duque que agora trabalhavam sob as ordens do governador. Ele foi publicamente preso, com a mídia da colônia presente, registrando cada momento de sua humilhação. Seus cúmplices, temendo as consequências, viraram-se contra ele, testemunhando sobre suas crueldades e sua participação no sofrimento de Elisa. As súplicas por perdão de Paulo foram negadas. Suas lágrimas, antes tão raras, agora escorriam copiosamente, mas não moviam a compaixão de ninguém. A sentença de prisão foi anunciada publicamente, a mais severa possível, e sua reputação foi estraçalhada para sempre. A justiça foi servida com requinte, e a plateia, que acompanhava a história, sentiu o sabor doce da vingança. Elisa, por outro lado, ganhou poder e vindicação. Ela foi imediatamente libertada de sua condição de escrava e reconhecida como a legítima herdeira da fortuna de sua família. O governador da colônia, em um gesto de reparação, restituiu-lhe todos os seus bens e títulos e a colocou sob a proteção da coroa. A humilhação pública que Ricardo e Paulo sofreram foi entregue com prazer pelo narrador, que via a justiça divina agindo. No fundo, a vida faria com que ele pagasse por cada lágrima, e o karma nunca esquece. O duque Ricardo, antes um homem de vastas terras e privilégios, viu-se reduzido à miséria. Sua família, antes orgulhosa, agora era alvo de escárnio. Seus antigos amigos o abandonaram, e ele se tornou um pária na sociedade colonial. A mansão de sua família foi confiscada, e ele se viu obrigado a viver em uma pequena casa, desprovido de todos os luxos que antes considerava seu direito. Ele havia perdido tudo o que valorizava: seu status, sua riqueza, sua reputação. A ironia era brutal, e o duque agora compreendia o verdadeiro significado da privação. Em seu desespero, ele reconheceu o terrível erro que havia cometido ao negligenciar sua própria consciência. Elisa, em sua nova posição, não esqueceu de Isabel. A menina, que havia sido sua luz na escuridão, tornou-se sua protegida. Elisa garantiu que Isabel recebesse a melhor educação possível, uma educação que fosse além das convenções da colônia, assim como ela própria havia recebido. As duas mulheres, unidas por um laço inquebrável, tornaram-se um exemplo de resiliência e coragem. O que o duque não sabia era que Elisa não era apenas uma cuidadora, mas a chave para libertar sua filha e, por fim, a si mesmo, das correntes do desespero. O destino tinha uma surpresa em estoque para todos ali, e a justiça seria impiedosa com os culpados. O tempo, o grande curador e revelador, mostrou a nova realidade. Anos se passaram desde a shocking revelation que abalou a colônia. Elisa Monteiro da Silva, antes a escrava erudita, tornou-se uma figura de destaque, uma matriarca respeitada, conhecida por sua inteligência e sua benevolência. Ela dedicou sua vida a ajudar outros que sofreram injustiças, usando sua fortuna e sua influência para criar escolas e instituições que promoviam a educação para todos, independentemente de sua origem social ou cor. A ex-vítima agora ajudava outros, sua história se tornando um farol de esperança. O duque Ricardo, em contraste, jamais se recuperou de sua queda. Seu destino foi selado pela escolha que fez, ou melhor, pela escolha que não fez: defender a liberdade e a honra de Elisa. Ele viveu o resto de seus dias na obscuridade, assombrado pelo remorso e pela vergonha. Sua queda foi permanente, e ele serviu como um lembrete vivo de que a ganância e a crueldade sempre carregam sua própria punição. Ele foi o ingrato que esqueceu suas raízes, e a vida, com sua justiça implacável, o fez pagar caro. Paulo, o sobreposto, definhou na prisão, sua crueldade se voltando contra ele mesmo.
Os dias na solitária, o desprezo dos outros presos, a ausência de poder e a lembrança de suas maldades o consumiram por dentro. Ele foi o bandido sem vergonha, e sua punição foi um exemplo para todos. Ninguém podia imaginar que o destino reservava tamanho castigo para alguém tão cruel. A história de Elisa Monteiro da Silva, a mulher que desafiou as leis e as convenções de sua época, reverberou por gerações. Ela foi a prova viva de que a verdadeira nobreza jamais reside em coroas ou privilégios, mas em atos de compaixão, coragem e na defesa da dignidade humana. Sua vida se tornou uma lição explícita para todos. Aqueles que semeiam o mal colhem a destruição. Esta história nos lembra que o karma sempre vem e que a justiça, mesmo que demore, sempre prevalece. Nunca julgue pelas aparências, pois o coração humano guarda segredos profundos. A ganância sempre carrega sua própria punição, e aqueles que ousam oprimir os outros, eventualmente, pagarão o preço. Você pode acreditar em tamanha crueldade? O que você teria feito em uma situação dessas? Imagine a dor daquela mãe. Pessoas assim realmente existem? Que esta narrativa sirva como um aviso direto a todos. A verdadeira força reside na bondade, e a liberdade é um tesouro que nenhuma corrente pode prender. A vida faz pagar cada lágrima, e o universo, com sua sabedoria, equilibra a balança da justiça.